Muito boa tarde, estamos começando mais uma entrevista no Amazonas Atual, a entrevista das 14 horas, hoje é com o desembargador Iedo Simões, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, Patrick. Aqui participando também da entrevista conosco, o jornalista Patrick Mota. Nós começamos essa entrevista falando sobre um assunto que é de interesse geral, né? Porque tem muita gente aí tentando um emprego e a gente vai falar sobre concurso público no Tribunal de Justiça. Foi um anúncio que o desembargador fez no dia da posse, né, desembargador? Exatamente. Eu queria que o senhor esclarecesse como é que vai ser esse concurso e se já tem uma previsão de data para ele acontecer. No primeiro dia que eu assumi esse compromisso firmado, né, inclusive no discurso de posse, eu nomeei a comissão que está estudando para levantar o número de vagas dos cargos que nós devemos fazer o concurso e também o custo disso. Isso aí tem um custo para o Tribunal de Justiça. Então, essa primeira fase já foi startada, né? Agora nós estamos no trabalho de levantamento desses dados para que a gente inicie a licitação para contratar uma empresa que irá fazer o concurso público. O concurso vai ser para servidores no primeiro momento? Servidores. É um compromisso meu. Eu acho que as nossas instituições hoje têm que caminhar de acordo com o que é politicamente correto. É que as instituições têm que ser ocupadas por servidores concursados, né? Até porque o servidor público tem a sua responsabilidade. Eu acho que a gente tem que tratar essa coisa com muita seriedade. Recentemente a gente viu no concurso da SEDUC uma confusão e candidatos até alguns pedindo um novo concurso, e o senhor anunciou esse concurso novo no caso do TJ. O que fazer para evitar que o caso SEDUC acabe acontecendo no caso CJ? Acho que o primeiro é você contratar uma instituição séria, né, e ser rigoroso na avaliação dos requisitos para que essa instituição possa fazer um concurso realmente que obedeça a todas as normas legais. O desembargador tem no interior do estado, tem casos em que as próprias prefeituras fornecem os servidores para o Tribunal de Justiça, né? É isso que vocês querem mudar, que o servidor seja do próprio tribunal? Na verdade, isso vem mudando, né? É que a concepção de gestão da justiça ainda era do tempo colonial. Então, no interior do estado era só o juiz e o escrivão. O resto era cedido pelas prefeituras para poder funcionar, até porque o Tribunal de Justiça do Amazonas, historicamente, ele não tinha autonomia financeira. Isso veio acontecer com a Constituição de 88, que mudou o padrão de gestão dos tribunais, né? Então, hoje ainda acontece de disposição de servidores, não só da prefeitura, mas também do estado para auxiliar, somente nos municípios do interior. Por quê? A justiça no interior do estado, ela é municipalizada, ela é mais municipal do que estadual, porque ela atende não só o segmento da justiça, mas também da população, ela presta o serviço social no interior. Então, acaba que o judiciário se envolve nas questões sociais da sociedade, do povo daquele lugar. Muitas vezes até a casa, não é? Que o juiz está, ela é cedida pelo prefeito, pelo município. Nós hoje já não temos muito problema não temos mais problema dessa natureza. Na gestão da desembargadora Marinilde, ela construiu casas no interior do estado, né? Só que quando veio o auxílio moradia, essas casas foram abandonadas e hoje essas casas estão praticamente desativadas. Algumas transformadas em fórum, em alguns lugares, né? E eu tenho um projeto também para isso, justamente para que a gente utilize esse nosso patrimônio em benefício também do Poder Judiciário. O senhor citou o auxílio moradia. Eu queria saber a sua opinião sobre o auxílio moradia, porque a gente tem notado que a sociedade, geralmente ela é contrária, é crítica. É crítica, é verdade. O auxílio moradia nasceu da Loman, né? Que ainda há 27 anos atrás, 27 anos, há mais de 27 anos, foi na época da Revolução, né, a Lei Complementar 35, em que ela criou o auxílio moradia. Só que desse tempo para cá, ninguém recebia auxílio moradia. Ele era destinado a alguns casos, onde não tinha casa no interior, mas aí houve a contestação, na época em que há 27 anos nós tentamos aprovar junto ao Congresso Nacional a nossa Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Infelizmente, ela vem sendo criado o OPS,
no legislativo, para que isso tenha segmento, tenha aprovação, para que sejam definidos os direitos da magistratura. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 6 anos sem reajuste, enquanto nos tribunais, os servidores do judiciário, eles têm database para o aumento todo ano, enquanto a magistratura não tem aumento. O que vai acontecer? E daqui a alguns anos, com o aumento da database dos servidores, eles vão acabar encostando com o mesmo salário do juiz, né? Então isso é um desacerto, é um tratamento diferenciado que dá a magistratura, quando se sabe que o juiz, ele é juiz 24 horas, ele não é juiz só naqueles 8 horas de trabalho, 6 horas, aliás, hoje são 6 horas que o servidor dá. O juiz não, o juiz é juiz 24 horas. Ele não pode exercer qualquer outra atividade senão de magistério. Então ele trabalha 24 horas, ele leva trabalho para casa. Nós temos um sistema virtual que você acessa. Eu, pelo menos, trabalho sábado, domingo, feriado, dia santo, quando viajo, eu estou em hotel, continuo acessando o sistema. Então a opinião do senhor é favorável? Não, veja bem, isso é uma determinação da lei. Eu não posso discutir se ele é correto ou não, até porque o Supremo não julgou. Na verdade, nós estamos vivendo em cima de uma liminar concedida pelo ministro que concedeu essa liminar e até agora não julgou o mérito. Há uma reivindicação, e eu seria hipócrita de dizer que sou contra, até porque eu também recebo o auxílio moradia em função disso, e eu acho que quem é contra deveria devolver. O auxílio moradia, se achar que é moralmente atingir, ele deveria devolver. Mas, veja bem, essa questão, se for decidida pelo Supremo Tribunal Federal, nós estamos abertos para que arranje uma outra situação até para recompor o salário dos magistrados. Eu não sou ferrenho defensor do auxílio moradia, eu sou defensor de que a gente tenha um salário condigno que suporte essa disposição em tempo integral para a justiça. Desembargador, o senhor considera que os magistrados ganham pouco? Qual é o salário hoje de um juiz e de um desembargador? Olha, nós ganhamos, o nosso salário é 10% menos do que o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E às vezes esse salário o salário só de pode... ministro é 33.700. Eu não sei bem, mas você só pode receber até o limite do vencimento do Supremo Tribunal Federal. Não é que o nosso salário já chegaram a comparar com o cortador de cana, quer dizer, não tem comparação. Claro. Né? Eu acho que o cortador de cana é que deveria ganhar mais, não que nós devamos receber igual que ganha o cortador de cana. Eu acho que é um cargo de alta responsabilidade e que a gente lida com os problemas da sociedade que desagam todo no Poder Judiciário. As demandas se multiplicam, hoje nós temos um volume muito grande de demandas em função de vários direitos que foram consagrados na Constituição de 88. Nós somos um país democrático, inserimos isso, hoje nós temos direito do consumidor, temos várias questões que hoje desagam na justiça e obrigam que o Poder Judiciário cada vez se reinvente mais. Ele tem assim um trabalho de engenharia para poder enfrentar todas essas Aqui demandas. no Amazonas, o Poder Judiciário tem conseguido se reinventar? Eu penso que sim. Nós eu tenho orgulho de dizer que eu participei disso. Eu fui corregedor e na época, na minha gestão, implantei o sistema virtual em todo o interior do estado, que até hoje está aí, né, servindo, apesar de que o nosso Amazonas nós não possuímos internet de baixa latência que pudesse nos dar um melhor desempenho, mas mesmo assim, nós somos o primeiro estado da federação a digitalizar todo o seu acervo físico. Hoje todo o nosso acervo é virtual, né? Então é um projeto que é ecológico até, porque nós abolimos o papel na justiça em termos de processo. É lógico que nós precisamos avançar. É que eu digo, às vezes o bom não é... Eu tenho essa ideia que o bom não é sempre suficiente. Sempre nós temos o que conquistar. E eu lido sempre com essa ideia de que a gente tem que sempre procurar o novo, né? Aquilo que pode agregar mais ao nosso trabalho da justiça. A justiça hoje só não tem um papel de judiciário, de julgar as demandas, mas ela também se insere dentro do projeto global do governo de conter, de dar suporte à paz social, né? Projetos sociais que têm que ser implementados pelo governo, o judiciário está junto dessa participação. E às vezes as pessoas cobram muito da justiça, mas eu acho que esse papel não pertence só ao judiciário, pertence ao governo executivo, legislativo, pertence às grandes empresas
instaladas, que elas têm que ter um olhar para essa parte da sociedade que é discriminada, que é relegada, que está aí na marginalidade. Também as associações, os clubes, ninguém lida com isso. Todo mundo quer jogar isso por conta que é o poder público. Mas não é só o poder público. Todos nós devemos nos inserir nessa ação de resgatar a nossa gente. Desembargador, em 2010 o presidente do Tribunal de Justiça era João Simões e propôs o fechamento de comarcas no interior do estado. Esse projeto foi depois, essa ideia foi abortada, né? Naquele período o desembargador alegava que faltava recurso para manter essas comarcas funcionando. Na gestão agora do desembargador Pascarelli, deixou o tribunal recentemente para o senhor assumir o cargo, ele propôs o reordenamento de comarcas, que significava na prática tirar o juiz de determinados municípios e formar um bloco ali para julgar processos. Polos para julgamento. Polos de julgamentos, e o juiz iria visitar o município quando tivesse os processos para serem julgados. Esse projeto vai ter seguimento na sua gestão ou não? Olha, isso é uma ideia de criar polos dentro do Amazonas, porque sabe, o Amazonas é um continente, nós temos dificuldade de logística de alcançar nossos municípios, mas isso distancia a justiça do povo daquela comunidade, de comarcas fincadas no interior da floresta. Então eu penso que a justiça tem que alcançar todos e não relegar. Seria uma ideia para a gente diminuir custos, mas eu acho que a justiça tem que avançar. Eu acho que avançar mais, a presença do juiz na comarca, seja a presença física, a presença virtual, ela é muito importante. Eu acho que ela contém a violência dentro do município, ela dá segurança para o povo de que ali alguém está agindo a seu favor. Então eu sou da ideia de que nós devemos ocupar nosso espaço em todos os municípios da Amazônia. É certo, isso aí é uma ideia que a gente tem que estudar para ver se ela realmente dará bons resultados. Mas entre fechar comarcas ou reordenar, o senhor fica com qual? Eu fico com reordenar, com certeza. Eu acho que a presença do juiz, o trabalho do juiz, se ele se volta para o atendimento à população, é muito importante. Eu lembro até disso hoje numa entrevista, quando eu assumi como juiz, eu tinha 27 anos. E tinha 3 filhos, era casado, casei aos 20, e eu achava estranho aquilo quando chegava na porta da minha casa, em Barcelos, a garotada que passava por lá parava e pedia benção, doutor juiz. Então, você vê como mudou, né? Hoje, ninguém nem te cumprimenta, não dá bom dia. Mas naquela época, as crianças agiam dessa forma, né? Nós somos de uma geração, eu pelo menos sou de uma geração que viveu uma coisa totalmente diferente. Eu vi o pessoal tomando benção, foi ontem no TRE, quando da assinatura do termo de compromisso por conta do combate a fake news. E antes de assinarem, as pessoas iam lá nos desembargadores do TR e praticamente pediam a benção. Eu ainda vivo, eu não sou sonhador, mas eu vivo, como eu digo, eu estou vivendo ainda a juventude da alma. Apesar da minha idade eu vivo ainda a juventude da alma. Porque eu gosto do novo, eu gosto do futuro, né? E o meu foco é inovar, é trazer coisas positivas para a sociedade. Penso que eu, como presidente do Tribunal de Justiça, eu posso agregar muito com ideias, com coisas que possam melhorar. Eu acho que esse convívio com os outros segmentos da sociedade, a gente pode realizar muita coisa. Não é só você ter recursos, é você ter ideias, né? Incentivar que as outras pessoas agreguem a isso também, né? E nós estamos muito precisando desse nosso país. O Patrick tocou nessa história da fake news, acho que foi um projeto começado na sua gestão ainda do combate ao fake news nas eleições. Eu tenho uma crítica em relação a isso, desembargador, porque eu acho que quem tem que combater as fake news são os candidatos, e não o Tribunal o Tribunal Eleitoral. O Tribunal deve julgar os casos que chegaram a ele. É verdade, mas nós atuamos nisso exatamente quando provocados. Foi o caso, por exemplo, de algumas notícias falsas que ingressaram com provocações ao Tribunal Eleitoral e a gente tentava citar o Facebook, mas só que ele não tem sede em Manaus, sede no Rio de Janeiro. Eles não davam o endereço correto, ia e voltava a notificação
E com isso ia terminar o período da propaganda eleitoral e aquela notícia falsa estava afetando o candidato. Até que nós fomos muito duros com eles e eles acabaram se alinhando a nós já na eleição suplementar, aliás, no segundo turno. Chegamos a um acordo em que eles ofereceram um link em que ele recebeu as notificações por esse link. Então, em questão de 24 horas estava resolvido. Você entrava, eles se ajustaram ao Tribunal Eleitoral. Essa foi a primeira experiência. O Facebook, o senhor está falando? Facebook, mas depois não só o Facebook, como os outros também que são dos... Porque a gente está entrando aqui na questão eleitoral só porque o senhor acabou de deixar também o Tribunal Eleitoral, né? Mas essa coisa da legislação eleitoral, ela tem travado muito as disputas, né? E judicializado muito a disputa eleitoral. Por exemplo, eu vi na eleição para prefeito de Manaus, em 2016,